Bom dia, meus queridos alunos, boa tarde, quem sabe uma boa noite. A nossa aula de hoje será sobre o capítulo 1, capítulo importantíssimo para a nossa prova, assim como o 2, prova que já está aí marcada para o dia 19 de Geografia. Então preste bastante atenção e você pode estar acompanhando no seu livro na página 12. O capitalismo, o socialismo e suas características. Após a segunda metade do século XIX, o mundo estava dividido em dois blocos com sistemas políticos, sociais e econômicos opostos: o bloco capitalista e o bloco socialista. Pessoal, para entender esses dois blocos, tanto capitalista e bloco socialista, eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde de um lado estavam os Estados Unidos. Esse lado era o conhecido como aliados, o lado dos aliados, era o grupo dos aliados. Composto pela União Soviética, França e Reino Unido, País de Gales, Inglaterra e os demais países que compõem aquela ilha, aquela região. Do outro lado nós tínhamos a Alemanha. Que comandou a guerra com o nazista Hitler. E a Alemanha fazia parte do grupo Eixo. Composto pela Itália e o Japão. Após o fim dessa Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois, o mundo bipolar. Aqui nós temos uma divisão aqui do mundo bipolar nessa imagem, uma divisão onde de um lado nós tínhamos os Estados Unidos da América, capitalista, os Estados Unidos totalmente capitalista, e do outro nós tínhamos a União Soviética, hoje conhecida por Rússia, socialista. Como que esses dois países se dividiram? Após o final da guerra, os Estados Unidos, como já tinham um bom recurso financeiro para aquela época, os Estados Unidos lança o Plano Marshall. Plano Marshall, que era um plano que tinha como objetivo reconstruir os países destruídos pela guerra em vários continentes e também conter o avanço socialista, o avanço do comunismo. Ele tinha como objetivo conter o socialismo em vários países. No Brasil, também tivemos essa influência do Plano Marshall em 1964.
um período conhecido pela ditadura militar. Os Estados Unidos financiou o Plano Marshall aqui, tentando conter o avanço do comunismo no Brasil. Os Estados Unidos financiou a ditadura militar, conhecida por um período do milagre econômico, onde o Brasil teve um respaldozinho na economia, porém foi um período muito sangrento para o país, que é conhecido aí por muitos autores como uma parte escura do Brasil. A União Soviética, por sua vez, ela lança o plano Comecon. Esse plano ele foi criado para evitar o Plano Marshall de seduzir os países que já tinham aderido ao comunismo, evitando que os Estados Unidos implantasse a sua hegemonia naquele país. Ou seja, uma guerra em um mundo bipolar, onde os dois países tentavam controlar mais regiões. Os Estados Unidos de forma capitalista e a União Soviética de forma comunista ou socialista. Bom, pessoal, esse aqui é um pequeno resumo da história para que a gente venha entender aos olhos da geografia e refletir sobre alguns desses aspectos sobre o capitalismo e socialismo e suas características para que a gente possa ter mais notoriedade com relação a esse assunto. Os blocos dos países capitalistas alinhavam-se a um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada, sendo os meios de produção pertencentes a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Característica do capitalismo, pessoal. Você aluno. A propriedade, ela é privada e você tem a liberdade de aumentar essa propriedade. Você é que faz seus meios de produção, você é que faz seu salário. E essa propriedade pode pertencer a uma pessoa ou ao grupo de pessoas. Além do mais, a pessoa que trabalha é assalariado, o pagamento pela atividade desempenhada pelo trabalhador. Esses blocos, conhecidos como blocos capitalistas, tinham total hegemonia dos Estados Unidos, ou seja, recebia suas influências de forma direta. Já o bloco dos países socialistas, eles têm como característica a estatização, em sistema que as terras e os meios de produção pertencem ao Estado. Já no bloco socialista, tudo é estatal, tudo é estatizado. E o pleno emprego. A diferença aqui é que você tem emprego garantido. Não corre o risco de você ficar desempregado. Isto é, a garantia de emprego a todos os trabalhadores. Se você tem alguma função e quer exercer, você trabalha. Porém, o seu salário não se compara ao salário dos blocos capitalistas. Esse bloco era influenciado principalmente pela União Soviética. E só lembrando que esses dois blocos tiveram seu fim nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, em 89, com a queda da União Soviética, esses blocos foram extintos. Agora vamos entender como que se formou o bloco capitalista. O sistema econômico e social capitalista, o capitalismo, desenvolveu-se na Europa durante a Idade Média entre os séculos 11 e 15. Lentamente, ele se sobrepôs ao feudalismo e tornou-se predominante a partir do século XVIII. Pessoal, em meados ali das grandes navegações, já se visava a busca por recursos econômicos, recursos naturais, e isso já era visto de forma capitalista, ou seja,
Portugal, como exemplo, foi um país capitalista quando ele teve a visão de investir em grandes navegações em busca de novos recursos para seu país e, ao mesmo tempo, influenciando outros países como Holanda, Espanha, que tiveram seus auges das navegações e capitalistas nesse século XV, XVI, XVII, XVIII, e conquistando várias terras, tanto no sul da África como aqui na América. No capitalismo, em seus primórdios, a sociedade era marcada pelas relações entre duas classes sociais, a burguesia patrão e o proletariado trabalhador. A burguesia detém os meios de produção. São aqueles que têm mais condições, que têm o equipamento, que têm a ferramenta, a máquina, equipamento, matéria-prima, que têm a terra. E o proletariado que agrega os trabalhadores, como eu já tinha dito. Fases do capitalismo. Agora vamos entender as fases do capitalismo. Considerando seu processo de desenvolvimento, o capitalismo é classificado em 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. O capitalismo comercial é marcado, pessoal, pelo desenvolvimento da manufatura e pela expansão marítima. As grandes navegações. Capitalismo comercial. Vou botar aqui expansão marítima. Aí no seu livro você pode acompanhar. Expansão marítima. Com as grandes navegações. Temos aí o capitalismo industrial, que visa a acumulação de capital e a crescente demanda dos mercados consumidor, levando os donos, proprietários, manufatureiros a procurarem novas tecnologias, novas inovações na forma de produzir a mercadoria para conseguirem honrar com a demanda. Temos aí também o capitalismo financeiro, que é a atual fase que nós estamos vivendo. Acontece de forma integrada entre a indústria e o capital bancário. As duas se incorporam. As características do capitalismo. Veja os principais aspectos que definem o sistema capitalista. Propriedade privada dos meios de produção, aí na sua página 16. Os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Temos a economia de mercado, caracteriza-se pela atuação das empresas, que decide quando e onde produzir. Essa aí é a economia de mercado. Faça suas anotações. Você pode acompanhar pelo livro na página 16. E foquem nesse assunto porque eu estarei cobrando na prova. Temos a lei da oferta e da procura. Os preços da mercadoria aqui, pessoal, na lei da oferta e da procura, variam bastante. Se nós temos muita mercadoria, se nós temos mais mercadoria, o preço ele vai cair. O preço cai um pouco. Porque tem demais, tem muita mercadoria. Agora, se tem pouca mercadoria, o preço aumenta. Uma vez que tem pouca mercadoria e essa mercadoria está sendo muito procurada, então é uma estratégia das indústrias, das lojas, das terceirizadas aumentarem o preço. Aumento de preço, pessoal. Temos aí a concorrência. É um leque de possibilidades. Se o A
Na comunidade Z tem uma indústria de papel. Nada impede que o B abra uma indústria de papel, o C abra uma indústria de papel, tudo na comunidade C. E aí acontece a briga pelo consumidor, ampliando tanto o poder de compra do consumidor, procurando melhores preços, melhores ofertas, e ao mesmo tempo, essas que têm as melhores ofertas, os melhores preços, os melhores planos, os melhores atendimentos, acabam conquistando mais consumidor. Trabalho assalariado. Aqui todos recebem pelaquilo que fazem e sofrem bastante influência. Aqui esse salário sofre bastante influência pela lei da oferta e da procura. Se tem muita coisa ofertada, vai precisar de gente trabalhando e mais gente trabalhando vai ter dinheiro. Se tem pouca mercadoria, acontece o desemprego, porque não está saindo. Às vezes tem muita mercadoria também, não está saindo esse produto para a mão do consumidor final, então acontece o desemprego. O capitalismo e sua expansão no mundo. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, os países com maior desenvolvimento vendiam produtos industrializados para os países em desenvolvimento e compravam deles matérias-primas. Essa relação era conhecida como Divisão Internacional do Trabalho. Isso que é muito importante, nunca esqueçam do DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Sistema socialista. Podemos definir o socialismo como um sistema de organização política, social, econômica, cujo objetivo é construir uma sociedade sem desigualdade. Algumas das características do socialismo é a estatização, economia planificada e pleno emprego. A estatização, ela diz respeito às terras e os meios de produção que devem pertencer ao Estado, a uma só pessoa. A economia planificada é uma economia que deve atender de forma igual às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. O pleno emprego é para executar suas várias funções, diminuir a desigualdade social. O Estado garante emprego a todos. Socialismo na China. Em 1948, a China viveu uma revolução comunista que instaurou as bases do regime político vigente até hoje, no qual não há eleições, como nos países democráticos, e as decisões são centralizadas nas mãos do dirigente do Partido Comunista. Pessoal, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Capitalismo, comunismo. Aqui tem democracia, aqui não tem democracia. Aqui você ganha salário, aqui você ganha um mísero salário. Aqui você tem liberdade para ter mais oportunidade, consequentemente, adquirir e acumular mais riqueza. Aqui você não tem liberdade. Aqui você tem o direito de expressão contra o governo e contra qualquer outra coisa que você acha que mereça ser criticado. Aqui não existe isso. Aí está uma das pequenas diferenças ideológicas entre o capitalismo e o socialismo. Chegamos à parte da Guerra Fria, pessoal, que foi um período de tensão de conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nunca aconteceu uma guerra de fato. As relações internacionais eram
tensas em consequência da disputa entre as suas duas potências por áreas de influência, como eu disse lá no início. Apesar de grandes hostilidades, jamais existiu um confronto militar direto entre as superpotências, que se enfrentavam por meio de seus aliados. Acontecia sim um confronto envolvendo armas, guerra, mas só com os aliados, mas nunca um confronto direto com os Estados Unidos e União Soviética. Temos aí um mapa da Europa dividida de 1945 a 1990, quando essa divisão acabou. Países capitalistas de verde: Islândia, Irlândia, Grã-Bretanha, Noruega, Suécia, Finlândia, França, Espanha, Portugal. E nós temos os países socialistas, que sofreu influência da União Soviética: Polônia, Tchecoslováquia, Berlim, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Albânia, Bielorrússia. Bom, pessoal, essa aula aqui é apenas uma aula de embasamento teórico para que você possa ter um entendimento melhor no seu livro do que o livro está abordando, uma vez que ele não deixa nas entrelinhas alguns aspectos, mas eu estou aqui para esclarecer, vocês podem estar tirando dúvida. E eu estudo esse capítulo porque será assunto cobrado na nossa prova para a semana que vem. Fique com Deus e até a próxima.